Capítulo 3. Quando completei 17 anos, meus pais resolveram que eu deveria estudar na Universidade de Ingolstadt. Nota de rodapé 18. Cidade no sul da Alemanha, na Alta Baviera, às margens do rio Danúbio. Sua universidade foi fundada em 1472 por Luís IX, Duque da Baviera. Por seu corpo docente passaram professores célebres, como o matemático e astrônomo Petrus Apianus. No final do século XVIII, era associada aos conspiradores conhecidos como Illuminati, acreditados por alguns como fomentadores da Revolução Francesa. Fim da nota de rodapé. Meus pais resolveram que eu deveria estudar na Universidade de Ingolstadt. Até então, havia frequentado os colégios de Genebra, mas meu pai achou necessário, para a conclusão de minha educação, que eu conhecesse outros costumes além daqueles de meu país nativo. Minha partida foi fixada numa data próxima, mas, antes que o dia acertado pudesse chegar, ocorreu o primeiro infortúnio da minha vida, um mau presságio, por assim dizer, de minha desgraça futura. Elizabeth havia contraído escarlatina. Nota de rodapé 19. Escarlatina, infecção bacteriana que provoca erupções na pele, febre e dor de garganta, mais comum em crianças. Era considerada uma doença grave até o início do século XX, antes de serem descobertos os antibióticos. Fim da nota de rodapé. Elizabeth havia contraído escarlatina. Seu estado era grave e ela corria grande perigo. Durante sua doença, foram muitas as discussões para persuadir minha mãe a deixar de cuidar dela. Inicialmente, ela cedeu às nossas súplicas, mas, quando ouviu que a vida de sua favorita estava ameaçada, não pôde mais controlar a preocupação. Acorreu ao leito da enferma e seu cuidado triunfou sobre a malignidade da doença. Elizabeth foi salva, mas as consequências da imprudência foram fatais para sua protetora. No terceiro dia, minha mãe adoeceu. A febre foi acompanhada pelos sintomas mais alarmantes e a expressão nos rostos dos médicos prognosticava o pior. Em seu leito de morte, a força e a bondade não abandonaram essa mulher. A melhor delas. Ela juntou as mãos de Elizabeth e as minhas. Minhas crianças, disse. Minhas mais firmes esperanças de felicidade futura estão depositadas no prospecto de sua união. Essa perspectiva será agora o consolo de seu pai. Elizabeth, meu amor, você deve ocupar meu lugar para meus filhos mais novos. Ai de mim! Lamento ser levada de vocês. E feliz e amada como fui, não é duro abandonar todos? Mas esses pensamentos de nada me servem. Vou me esforçar para me resignar alegremente à morte e contemplar a esperança de encontrá-los em outro mundo. Morreu calmamente, e sua fisionomia expressava afeição mesmo na morte. Não preciso descrever os sentimentos daqueles cujos laços mais amados são rasgados por esse mal irreparável. O vazio que se apresenta à alma e o desespero que é exibido em seu semblante. Quanto tempo até que a mente se convencesse de que ela, que víamos todos os dias e cuja existência parecia parte de nossa própria, pudesse ter partido para sempre? Que o brilho de olhos amados pudesse ter se extinguido e que o som de uma voz tão familiar e querida aos ouvidos pudesse ter sido abafado, para nunca mais ser ouvido? Essas foram as reflexões dos primeiros dias. Porém, quando o lapso de tempo comprova a realidade do mal, então o verdadeiro amargor do luto se inicia. Mas de quem essa mão rude não arrancou algum laço estimado? E por que devo descrever uma tristeza que todos já sentiram e têm que sentir? Por fim, chega um momento em que o luto é mais uma indulgência do que uma necessidade, e o sorriso que se pronuncia nos lábios, apesar de poder ser considerado um sacrilégio, não é banido. Minha mãe estava morta, mas ainda tínhamos tarefas a desempenhar. É preciso continuar nosso curso com os demais e aprender a nos considerarmos afortunados enquanto ainda restar alguém que a ruína não tenha nos tomado. Minha partida para Ingolstadt, que havia sido postergada por esses acontecimentos, agora estava novamente decidida. Obtive de meu pai um adiamento de algumas semanas. Pareceu-me um sacrilégio deixar tão cedo o repouso, como o da morte, de uma casa enlutada e me lançar na vida. Eu era inexperiente na tristeza, mas ela não deixou de me alarmar. Eu relutava em perder de vista os que me restavam, e acima de tudo desejava ver minha doce Elizabeth consolada em algum grau. Ela, por sua vez,
ocultava a dor e esforçava-se para oferecer conforto a todos nós. Tinha firmeza diante da vida e assumiu seus deveres com coragem e zelo. Dedicou-se àqueles que aprendera a chamar de tio e primos. Nunca esteve tão encantadora como nessa época, tendo recuperado a luz de seus sorrisos e os dedicado a nós. Em seu esforço para nos fazer esquecer, esqueceu-se até de seu próprio lamento. O dia de minha partida finalmente chegou. Clerval passou a última noite conosco. Havia se esforçado em persuadir seu pai a permitir que me acompanhasse e se tornasse meu colega, mas fora em vão. Seu pai era um negociante de mente estreita e via indolência e ruína nas aparições e ambições do filho. Henry sentia profundamente o infortúnio de ser privado da educação liberal. Disse pouco, mas quando falou, li em seu iluminado olhar e em seu semblante animado uma resolução contida, mas firme, de não ser acorrentado aos miseráveis pormenores do comércio. Deitamo-nos tarde. Não podíamos nos afastar um do outro, nem nos permitir dizer adeus. A palavra foi dita, e nos retiramos sob o pretexto de buscar repouso, cada um imaginando que o outro fora enganado. Mas quando, ao amanhecer, desci até o coche que iria me levar, estavam todos lá. Meu pai novamente para me dar a bênção, Clerval para apertar mais uma vez minha mão, minha Elizabeth para renovar suas súplicas de que eu escrevesse com frequência e para dedicar as últimas atenções femininas a seu colega de brincadeiras e amigo. Eu me joguei na carruagem que iria me levar para longe e me permiti as reflexões mais melancólicas. Eu, que sempre estivera cercado de companhias amáveis, num empenho mútuo de agradar, agora estava sozinho. Na universidade para onde ia, eu deveria formar minhas próprias amizades e ser meu próprio protetor. Minha vida havia sido até então notavelmente reclusa e doméstica, e isso me conferiu uma repugnância incontrolável a novos semblantes. Amava meus irmãos, Elizabeth e Clerval. Eles eram meus velhos rostos familiares. Nota de rodapé 20. Referência ao poema homônimo Old Familiar Faces, 1798, do poeta inglês Charles Lamb. Fim da nota de rodapé. Amava meus irmãos, Elizabeth e Clerval. Eles eram meus velhos rostos familiares. Mas eu me considerava totalmente inadequada à companhia de estranhos. Tais foram minhas reflexões ao iniciar a viagem, mas conforme eu seguia, meu ânimo e esperança cresciam. Desejava ardentemente conhecimento. Com frequência, quando em casa, considerava difícil permanecer confinado num lugar durante minha juventude e ansiava por entrar no mundo e assumir meu posto entre outros seres humanos. Agora meus desejos se realizavam, e de fato, teria sido tolice me arrepender. Tive tempo de sobra para essas e muitas outras reflexões durante a viagem até Ingolstadt, que foi longa e cansativa. Finalmente, avistei o alto campanário branco da cidade. Desembarquei e fui conduzido ao meu solitário apartamento para passar a noite como me aprouvesse. Na manhã seguinte, entreguei minhas cartas de apresentação e prestei uma visita a alguns dos professores principais. O acaso, ou quem sabe a interferência maligna, o anjo da destruição que exercia influência onipotente sobre mim desde o momento em que me afastei com passos relutantes da porta de meu pai, me conduziu primeiro ao Sr. Cramp, professor de filosofia natural. Era um homem grosseiro, mas detentor de um conhecimento profundo acerca dos segredos de sua ciência. Fez-me várias perguntas em relação ao meu progresso nos diferentes ramos da ciência relativos à filosofia natural. Respondi com descuido e mencionei quase com desprezo os nomes de meus alquimistas como os principais autores que havia estudado. O professor me encarou. Perdeu mesmo seu tempo estudando essas tolices? Respondi afirmativamente. Cada minuto, continuou o Sr. Cramp calorosamente, cada instante que gastou nesses livros foi completo e profundamente perdido. Você sobrecarregou a memória com sistemas ultrapassados e nomes inúteis. Bom Deus, em que deserto morava? Para ninguém ser gentil o suficiente para informá-lo que essas fantasias de que tão avidamente bebeu têm 1000 anos de idade e são tão emboloradas quanto antigas. Mal esperava, nesta era iluminada e científica, encontrar um discípulo de Alberto Magno e Paracelso. Meu jovem, você precisa começar seus estudos completamente do zero. Ao dizer isso, afastou-se e escreveu uma lista de vários livros de filosofia natural que desejava que eu buscasse, e me dispensou, depois de mencionar que, no começo da semana seguinte,
pretendia iniciar uma série de aulas sobre filosofia natural e suas relações gerais, em que o Sr. Waldman, um colega seu, daria aulas de química em dias alternados aos do curso dele. Voltei para casa não decepcionado, porque já disse que há muito considerava inúteis os autores que o professor reprovou, mas decidido a não mais retornar ao estudo sob qualquer perspectiva. O Sr. Cramp era um homenzinho atarracado, de voz rouca e semblante repulsivo, de modo que não me cativou em favor de suas buscas. De forma talvez filosófica demais, relatei as conclusões a que havia chegado em relação a isso nos meus primeiros anos. Quando criança, não me satisfazia com os resultados prometidos pelos professores modernos de ciências naturais. Com uma confusão de ideias a ser creditada apenas à minha extrema juventude e à falta de um guia em tais assuntos, havia refeito os passos do conhecimento pelos caminhos do tempo e trocado as descobertas de questionadores recentes pelos sonhos de alquimistas esquecidos. Além do mais, eu tinha desprezo pelos usos de filosofia natural moderna. Era muito diferente quando os mestres da ciência buscavam imortalidade e poder. Tais visões, apesar de fúteis, eram grandiosas. Mas agora a cena havia mudado. A ambição do questionador parecia se limitar à aniquilação das visões que consistiam o principal fundamento de meu interesse na ciência. Eu era solicitado a trocar quimeras de grandeza desenfreada por realidades de pouco valor. Tais foram as reflexões de meus primeiros 2 ou 3 anos em Ingolstadt, que foram dedicados principalmente a me familiarizar com as localidades e os principais residentes de minha nova morada. Mas, quando a semana seguinte começou, pensei na informação que o Sr. Cramp havia me dado em relação às aulas. E apesar de não poder me convencer a ir ouvir aquele sujeitinho arrogante soltar frases de cima de um púlpito, lembrei-me do que dissera sobre o Sr. Waldman, que eu nunca havia visto, já que ele estivera até então fora da cidade. Em parte por curiosidade e em parte por ócio, entrei na sala de aula pouco antes do Sr. Waldman. Esse professor era bem diferente do colega. Parecia ter cerca de 50 anos, mas com um aspecto expressivo de grande benevolência. Alguns fios brancos cobriam suas têmporas, mas os cabelos na parte de trás da cabeça eram quase negros. Era baixo, mas de postura notavelmente ereta, e sua voz era a mais doce que eu já havia escutado. Começou a aula com uma recapitulação de história da química e os vários avanços feitos por diferentes estudiosos, pronunciando com fervor os nomes dos descobridores mais distintos. Então, deu uma visão transitória do presente estado da ciência e explicou muitos de seus termos elementares. Após alguns experimentos preparatórios, concluiu com um panegírico sobre a química moderna, de cujos termos nunca me esquecerei. Os antigos professores dessa ciência, disse ele, prometeram impossibilidades e não realizaram nada. Os mestres modernos prometem muito pouco. Sabem que não é possível transmutar metal e que o elixir da vida é uma quimera. Mas esses filósofos, cujas mãos parecem feitas apenas para remexer a terra e os olhos apenas para se derramarem sobre o microscópio ou o cadinho, de fato realizam milagres. Penetram nos recessos da natureza e mostram como ela opera em seus esconderijos. Ascendem aos céus, descobriram como circula o sangue e a natureza do ar que respiramos. Nota de rodapé 21. Referência ao médico inglês William Harvey, que em 1628 descreveu pela primeira vez, em detalhes, a circulação do sangue no corpo humano, e aos estudos de Robert Boyle e seu assistente Robert Hooke, que descobriram diversas características do ar, incluindo seu papel na combustão, na respiração e na transmissão do som. Fim da nota de rodapé. Ascendem aos céus. Descobriram como circula o sangue e a natureza do ar que respiramos. Adquiriram poderes novos e quase ilimitados. Podem comandar os trovões do céu, imitar o terremoto e até escarnecer do mundo invisível com suas próprias sombras. Tais foram as palavras do professor. Ou melhor, tais foram as palavras do destino, pronunciadas para me destruir. Conforme ele seguia, senti como se minha alma estivesse lutando com um inimigo palpável. Uma a uma,
As várias teclas foram tocadas, formando o mecanismo do meu ser. Acorde após acorde soou, e logo minha mente foi tomada com um pensamento, uma concepção, um propósito. Tanto fora feito, exclamou a alma de Frankenstein. Mas, muito mais irei conquistar. Seguindo os passos já marcados, serei pioneiro num novo caminho. Explorarei poderes desconhecidos e abrirei ao mundo os maiores mistérios da criação. Não fechei os olhos naquela noite. Dentro de mim havia um estado de insurreição e confusão. Eu sentia que uma ordem iria surgir dali, mas não tinha o poder de produzi-la. Aos poucos, ao amanhecer, o sono veio. Acordei, e meus pensamentos da noite anterior eram um sonho. A única resolução que permanecia era voltar aos meus antigos estudos e me dedicar à ciência para a qual eu acreditava possuir um talento natural. No mesmo dia, fiz uma visita ao Sr. Waldman. Suas maneiras em privado eram mais suaves e atraentes do que em público, pois, durante a aula, havia certa solenidade em sua expressão que em sua própria casa era substituída pela maior afabilidade e gentileza. Dei a ele basicamente o mesmo relato de minhas antigas buscas que dera ao seu colega. Ele escutou com atenção a pequena narrativa referente aos meus estudos e sorriu com os nomes de Cornelius Agrippa e Paracelso, mas sem o desprezo que o Sr. Cramp havia exibido. Ele disse que estes são os homens a cujo infatigável zelo os filósofos modernos devem a maioria das fundações de seu conhecimento. Eles nos deixaram com uma tarefa mais fácil, a de renomear e rearranjar em classificações correlatas os fatos que eles, em grande medida, trouxeram à luz. O trabalho de homens geniais, mesmo que erroneamente direcionado, raramente deixa de um dia tornar-se um benefício sólido à humanidade. Escutei a declaração, que foi feita sem qualquer presunção ou afetação, e acrescentei que sua aula havia apagado quaisquer preconceitos meus contra químicos modernos. Expressei-me em termos medidos, com a modéstia e a deferência devidas de um jovem a seu instrutor. Sem deixar transparecer, a inexperiência na vida teria me deixado envergonhado, nada do entusiasmo que estimulou o meu pretenso trabalho. Pedi seu conselho sobre que livros deveria buscar. Fico feliz, disse o Sr. Waldman, em ter ganhado um discípulo. E se sua dedicação igualar sua habilidade, não tenho dúvida de seu sucesso. Química é o ramo da filosofia natural na qual foram e podem ser feitos maiores avanços. Foi com base nisso que fiz dela um objeto de estudo em particular. Mas, ao mesmo tempo, não negligencio os outros ramos da ciência. Um homem daria um químico muito lamentável se cuidasse apenas desse departamento do conhecimento humano. Se seu desejo é se tornar de fato um homem de ciência e não meramente um experimentalista medíocre, devo aconselhá-lo a se dedicar a todos os ramos da filosofia natural, inclusive a matemática. Levou-me então para seu laboratório e me explicou o uso de vários aparelhos, instruindo-me sobre quais eu deveria adquirir e prometendo-me emprestar os seus próprios quando eu tivesse avançado o suficiente na ciência para não os danificar. Também me deu a lista de livros que eu havia pedido e eu parti. Assim terminou um dia memorável para mim. Ele decidiu meu destino.